noite, pessoal. Agora está gravando, uma falha técnica. Vamos lá. Hoje a aula a gente vai abordar um pouco sobre backups, tá? A aula passada a gente falou sobre a permissão e a gente criou 2 usuários, né? Criamos 2 pastas, uma compartilhada oculta e a outra não. Um desses usuários teria o acesso apenas de leitura, o outro de leitura de modificação total, né? E 2 alterações no registro, no GPO, né? Política de grupos, desculpa. Hoje a gente vai abordar um pouco sobre backups. Como eu tinha abordado antes, o backup, quando a gente fala backup, de imediato a gente já vem, eu já venho, né? Cada um tem uma ideia do que pode vir em mente, mas eu já penso em segurança. Segurança. Por quê? Dados são algo que a gente não tem como mensurar o valor, não tem como mensurar. Não tem como mensurar. Um exemplo, teve um cliente que levou um Allianz na empresa, tá? E daí ela informou que levou em assistência técnica e formataram a máquina dela sem fazer backup. E aí, quando ela foi ver, quando chegou em casa, que ligou, cadê os arquivos? Nada. E aí, aquela preocupação de cadê meus arquivos, ela levou lá na empresa. E me socorre, me socorre, me socorre. E ela não tinha, na verdade, não tinha mencionado o que tinha, né? A gente também não procura saber. Só era dados, tinha fotos e vídeos e tudo mais. Aí, beleza. A gente tentou fazer a recuperação e não conseguiu, por algumas ferramentas. E aí a gente tem uma empresa parceira que a gente indica, né? A gente, o ideal é você enviar esse HD para a empresa e daí ela vai fazer os procedimentos necessários. Só que nesse meio termo ela falou que tinha fotos dela que era quando estava no período de gestação, vídeo do nascimento do filho dela, filha, não lembro mais, todo o período de 1 mês até 8 meses, não, tem 1 ano, desculpa, tem 1 ano. Aí agora imagine, se ela fosse pedir uma indenização a essa empresa na qual a empresa prestou serviço a ela, qual seria o valor? Alguém tem ideia? Não tem como a gente mensurar. São coisas que não tem como a gente reconstruir. Imagine, vou fazer outro filho. Não tem lógica, entendeu? Então, pessoal, quando a gente fala em dados de cliente, dados da empresa, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Redobrado. São coisas imensuráveis, a gente não tem como mensurar o valor disso, da importância dessas fotos e vídeos. Entende? Então, backup tem em mente. Tem um backup. É uma cópia de segurança dos meus dados. Lembrando que esse backup que você vai realizar, você tem que ter o quê? Integridade, porque você tem que estar com um backup íntegro. Imagine você ter um backup lá e quando for abrir um arquivo, por exemplo, uma foto está lá corrompida. Não tem integridade. Autenticidade. O que é autenticidade? Autêntico, idêntico. Tem que estar igual. Imagine eu com um arquivo Word com 3.000 laudas, que eu digitei sei lá. E aí, quando chega lá, só tem 100 páginas, 100 laudas. E aí? É igual? Não é. Entendem? Então, quando a gente fala em backup, beleza, tem um backup, mas você tem que ter essa cópia de segurança em um lugar seguro. Porque não adianta você fazer um backup e deixar armazenado em qualquer local. Infelizmente, você não está tendo backup. Concorda comigo? Então, vocês têm que ter essa atenção, beleza? Além do mais, o backup, você tem que ter um cuidado ainda maior por questões de ataques criminosos, né? Porque tem alguns criptware que acaba criptografando até o seu próprio backup. Por exemplo, tem uma ferramenta
que eu gero um arquivo .zip, sei lá, .rar, daqueles backup, daqueles arquivos, ele gera um arquivo compactado que é o .rar. Todo mundo sabe o que é um .rar, né? O WinRAR, aqueles CDs quando vocês baixam, que vem tudo compactado em uma pasta, beleza? Isso aí vocês estão cientes. Pronto. Peguei ali meu backup, que está em... e minha máquina foi infectada. Só que minha máquina foi infectada, eu estava fazendo um backup para a própria, para a segunda partição. Os arquivos estavam na C, eu fazia o backup para D. Só que criptografou tudo. E aí agora? Eu tenho um backup? Não. Como é que eu faço um backup e deixo o backup dentro da minha máquina? Dentro do meu HD? Não tem lógica. Entende? Então, pessoal, são coisas que a gente precisa ter um máximo de atenção. Quando a gente fala em backup, óbvio, né? Um HD externo, que é um dos mais confiáveis, não, desculpa, é o mais confiável, né? Em questão de dispositivos. A, o storage, na verdade, né? São um conjunto de discos, são um dos mais confiáveis em armazenamento local, ou então em nuvem. Dessas duas possibilidades, nada de disquete, de CD-ROM, nada de pendrive, esqueçam isso. O correto hoje em dia é você ter um storage em sua empresa para que o backup seja armazenado naquele local onde possui uma rede de disco, o RAID de disco, né? Como RAID 1, RAID 5, RAID 10, vai depender da quantidade de disco e do que você vai optar, tá? E aquele backup também ir para a nuvem. Então, a gente tem duas possibilidades, ok? É quase impossível ter uma catástrofe, né? Muito, muito, muito difícil. Então, pessoal, lembrando que o backup você tem que sempre armazenar em algo fora da sua máquina. Nunca realize um backup local. Nunca. Beleza? Então, existem quatro tipos. Os três mais utilizados é o backup completo, o incremental e diferencial. Alguém sabe me diferenciar um deles? Desses três inicial, o completo, incremental e diferencial. O nome em si já se fala, né? Por ele. O completo, como o nome já diz, ele faz a cópia dos arquivos de forma completa, né? Full. E aí fica mais fácil para fazer a restauração dos arquivos. E a diferença dele entre o incremental e o diferencial é que o incremental ele vai ser basicamente baseado no completo, só que aí ele vai estar incrementando apenas alterações que foram feitas. E o diferencial pela mesma linha, só que ele vai ocupar um volume maior porque ele vai estar fazendo o backup diariamente. Alguém mais quer abordar sobre isso? Rapaz, ninguém está interagindo na aula aqui não. Não sei se eu vou começar a perguntar individual. Guilherme, Guilherme, Rodrigo Lima, me dê uma explicação básica, simples, só pelo seu entendimento sobre backup completo, incremental e diferencial. Não entendi, repete para mim. Eu quero que você me dê uma descrição básica sobre o backup completo, backups incrementais e backups diferenciais. Como o Rodrigo, outro Rodrigo aí, o Bonfim, falou. Entendi, eu perdi essa parte do Rodrigo porque eu tive que fazer um negócio aqui rapidão. Entendeu? Mas assim, a gente entende por backup completo, já o nome em si ele já fala tudo, né? Backup completo é aquele backup que vai abranger todos os arquivos, né? Pelo nome a gente já entende isso, tudo, né? Já os outros eu não conheço muito, entendeu?
Beleza. Júnior, pelo visto vocês não leram lá o artigo que eu mandei, né? Mas tudo bem. Rodrigo, ele já deu uma base, mas resumidamente, tem um backup completo, que é o backup total de tudo. Aí o incremental, ele vai pegando, por exemplo, fiz o backup hoje, mas após o backup, fiz a criação de uma pasta. Vai continuar o backup que já foi feito, mas vai atualizar com aquela pasta que foi implementada após o backup. E tem o diferencial que é realmente a diferença entre o incremental e o diferencial, que o diferencial está mais pesado, porque de qualquer jeito ele vai fazer uma cópia diariamente dos arquivos, todo dia. Hum, beleza. É, só notificando aqui, eu não consegui ler o arquivo porque eu estava ocupado nesse momento, entendeu? Que você mandou o, o arquivo lá no grupo. Beleza. Pessoal, backup completo. Backup completo é feito uma cópia total dos seus arquivos. Total. Imagine que você tem 10 mil músicas e você tem um backup lá completo, né? Todos os dias, 8 horas da noite. Esse backup vai ser executado para a nuvem. Ele vai executar 10, 11, 20, 3 mil vezes esse backup, os 10 gigas. Ele está fazendo um backup completo da sua base total das suas músicas. 10 mil músicas, ela vai copiar todo dia. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Da música um até a última música, beleza? Então, um backup completo, da sua base completa do banco de dados. Beleza? Backup incremental, que é o mais recomendado, né, e o mais utilizado em algumas situações. Fiz a cópia de um backup, como o Donils falou. Pronto. Tinha 10 músicas na minha pasta hoje. Fui lá, 8 horas da noite, né? Fez o backup. Quando deu amanhã, adicionei a música. Quando chegar 8 horas da noite de amanhã, ele vai fazer o backup apenas dessa música que eu coloquei, que foi a única diferença do backup. Ele faz uma varredura, uma leitura no último backup, identifica que a única alteração foi aquela música, ele pega e sobe para o backup. A vantagem desse método é que ele demora menos tempo, né? E ocupa, óbvio, um espaço menor, porque ele deixa a sua base padrão, né? Que está sendo mais utilizada, por exemplo, tem 10 gigas, 10 gigas está lá constante. Não vou precisar copiar esses 10 gigas de novo, apenas o que está sendo incremental dele. Estou adicionando música, eu só vou subir as músicas que são adicionadas, beleza? Entenderam? Sim. E o backup diferencial, o que é? Ele é realizado diariamente, óbvio, né? Dependendo da sua tarefa que você vai executar, fazendo a cópia de todos os dados alterados desde o último backup completo, desculpa, o último backup completo, que pode executar um backup com erros, ele não vai fazer a cópia em base naquele, porque está com erros. Óbvio, ele vai fazer backup daquele último backup que foi feito, executado com sucesso. Então, ele vai diferenciar e vai fazer o backup. Para restaurar, óbvio, é preciso acessar o último completo do diferencial mais recente. Então, a gente só consegue restaurar daquele último backup completo. Entende? Dúvidas em relação a isso, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? No. Beleza.
E Oscar, rapidinho, Foi. lá naquele post, naquele site que você mandou falando sobre os backups, tinha no último lá, backup completo sintético. Tem uma parte ali que eu não entendi muito bem. Ele só funciona basicamente online ou dá para fazer ele offline também? Porque lá tinha dizendo que ele facilitava alguma coisa na rede, acho que era o tráfego da rede, alguma coisa assim. Backup. Facilita a largura de banda da rede. É isso aí mesmo. O backup sintético faz uma cópia de segurança completa e combina abordagens incrementais subsequentes, da forma e ficar sempre atualizado. Essa opção tem a vantagem de ser facilmente restaurado e facilitar a largura de banda na rede, pois somente as alterações são transmitidas. Entretanto, pode haver uma sobrecarga de processamento no servidor de backup, além de incorrido por um incremento simples, certo? Então, o que ele falou aqui, ó, é basicamente o tem com base o backup diferencial. Entenda aqui, ó. Essa opção tem a vantagem de ser facilmente restaurada e facilitar a largura de banda da rede, porque não vai precisar transferir toda hora o banco de dados completo e apenas as alterações que serão transmitidas. Entendeu? Entendi. Só um minuto que eu vou. Sim, voltando. Pronto. Vocês já utilizaram o Google Drive? Professor, Oi? professor, qual é a maior probabilidade de erro? Por exemplo, eu faço uma cópia do HD, de todas as pastas do usuário. Existe uma probabilidade de ter algum erro? Dependendo da forma que você está fazendo o backup, sim. 99% de erro de você não copiar. Por exemplo, estou fazendo um backup do usuário X. Estou logado no usuário Y. Beleza? Estou dentro do próprio do próprio sistema operacional no que está funcionando a máquina. E aí vou fazer essa cópia. Às vezes ele mostra até o tamanho total, 10 gigas de backup que você está fazendo do outro usuário. E aí você copia. Crente que está ali o seu backup, você vai e formata a máquina. Só que aí quando você vai abrir a pasta, não tem nada. Uma pergunta importante, Marcel, porque assim, depois que a gente validar o backup, é imprescindível você validar que os acessos do outro backup estão ok. Ó, e aí, tá funcionando? O backup tá aqui, tá indo, Normalmente eu tô ali verifico para quantos ver gigas tem de backup a ser feito e quanto foi que tá no HD, no que como? fez o backup. Normalmente eu verifico se, por exemplo, tem 20 gigas de backup, aí quando eu terminei eu verifico se tem 20 gigas de backup que É, foi copiado no caso. exatamente. Só que aí você tem que ver a quantidade de arquivos também, né? Porque nem sempre pode faltar alguns arquivos. E aí? Então, não é aconselhável a gente fazer backup dentro do nosso próprio sistema. A gente utiliza outras ferramentas, como as ferramentas que eu abordei nas aulas de hardware, que era o Boot, ou então um Linux bootável,
entendeu? Você tem uma segurança maior porque você não está logado. Então, ali permissão não existe, entende? Quando a gente Entendi. loga com Live Normalmente a gente usa o CD, VerisBoot também. quando a gente utiliza um Live CD, as permissões desaparecem, né? Como a gente fala. Rodrigo, pode falar. Não, era só pontuando nessa questão das permissões, porque muitas vezes, principalmente no Windows, na verdade, só no Windows que eu vi essa questão das permissões, né? Se você tiver vários usuários, você não basta chegar ali e copiar a pasta usuários com todos os usuários, né? Você tem que acessar todos os usuários, autorizando, né, o acesso ali, para depois você copiar. Senão você copia e só fica mesmo o nome do usuário ali, quando você entra não tem nada. Exatamente. Então, pessoal, cuidado em relação a isso. Alguém aí utiliza o Google Drive? Sim. Sim. Pouco, né? Eu vou abordar aqui rapidinho, só para a gente ver uns simples exemplos, Eu que é também uma das utilizo. ferramentas, são uma das ferramentas que são disponibilizadas, né, até 15 gigas para você fazer backup. Então, assim, vocês aí, né, já estão na área de informática, se tem arquivos pequenos que têm importância, o ideal é a gente baixar o Google Drive, né, e fazer o sincronismo automático na sua máquina. Então, você vem aqui no Google, né, só para mostrar para alguns que pode ser que não tenha Google Drive. E aí vem aqui, download Google Drive. A gente vai fazer só um teste aqui, tá? Aí tem logo aqui, ó, fazer o download do Drive para o computador. A gente clica aqui, vai fazer o download. Deixa eu finalizar aqui o download. É uma das ferramentas que eu utilizo bastante, acho excepcional. Tem outras ferramentas também, né, como Dropbox, OneDrive, só que são ferramentas que lhe dão um espaço menor e são mais caros. Diga, Helder. Eu tenho uma dúvida. Se eu quiser fazer um backup incremental, usando um HD externo, um backup local, eu utilizo qual programa para ele rodar lá automaticamente? Olha só, tem alguns programas no próprio Windows, tá? Deixa eu mostrar a vocês aqui. Cadê? Deixa eu abrir aqui só para mostrar a vocês. Eu ia abordar isso aí um pouco mais na frente, mas aqui você falou, a gente vai. Deixa eu compartilhar logo a tela inteira aqui para não. Tela inteira. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar. Pronto. Para a gente ter o acesso ao backup, ter um backup do próprio Windows, né? A gente vem aqui em Control. Tem outras ferramentas que podem ser utilizadas, pessoal, tá? Mas o próprio Windows também já fornece a ferramenta para isso. Ativar e desativar recursos do Windows. Aí tem aqui algum. Na verdade, está disponível só para o Windows Server. Eu acho que para o Windows 10 não está disponível, pessoal. Deixa eu só ter a certeza. Porque geralmente fica. Eu não tenho. Que é o backup barimetral. Barimetral. Então, não tem aqui para o Windows. Se tiver, eu posso dar uma pesquisada para vocês e informar, mas pelo que eu estou vendo aqui, não tem. Não, não. Serviço em FS. Não, não tem. Não tem.
Então aí, nesse caso, que assim, no Windows Server a gente utiliza, né? Tem lá o backup do próprio Windows que faz a... Eu podia ter logar aqui em um só para a gente fazer um teste. Deixa eu pausar aqui para mostrar a vocês. No Windows Server é possível. A gente tem como é que fala? É, baixar algumas ferramentas. Só que, por exemplo, o Brasip. Brasip é uma das ferramentas de backup, beleza? A gente também tem o nosso Adix Backup, né, que é excelente, excelente. Uma das ferramentas que a gente utiliza, tá? Ele pode ser executado de forma online e offline, tá? A gente tem todo um critério em relação dos backups, né? São uma plataforma bastante confiável, beleza? Ué, sim, deixa eu ver aqui. O que... Ah, sim. Eu vou mostrar para vocês o, o backup no Windows Server. Desculpa, pessoal. Hoje tá mesmo. Só um minutinho que eu vou mostrar a vocês. Deixa eu ver se tem um. Deixa eu compartilhar sua tela aqui para vocês verem. Pronto, aqui é a tela de um servidor, tá? Servidor que a gente montou. Para a gente ir nessa opção, a gente tem uma das formas que é botão direito, menu iniciar, gerenciamento do computador, beleza? E aí ele vai abrir essa tela aqui, ó, na qual aqui tem os tópicos, né? Nesse caso a gente vai para o backup do Windows Server. Esse não vai. Esse também não vai porque é o 2019, rapaz. Primeiro tem que adicionar o recurso. Aí a gente vem aqui no Windows Server, né? Adicionar funções e recursos. Deixa eu só carregar aqui. É bom que a gente vai fazer um passo a passo e vocês vão ver basicamente como é no Windows Server uma instalação de recursos, tá? Então aqui é simples. A gente começar a ter um assistente, né? Que vocês podem acompanhar. A instalação é baseada em função e recurso. Seleciona qual é o servidor. E aí aqui tem os recursos que estão disponíveis para acesso, beleza? Só que são duas etapas, né? Funções do servidor, recursos. Nessa verdade, a gente vai querer recursos. E aí aqui tem a opção backup do Windows Server, beleza? E aí a gente seleciona, Tá se dá um preto. próximo, clica aqui, se for necessário reiniciar, né? Depois instala o recurso e instalar. A tela tá Ela Após a tá preta. instalação, ele vai estar... Tá preto, é? É, Aí agora. agora sim. Caramba, foi mal.
Mas a instalação é simples. Apenas selecionar o recurso do backup do Windows Server, tá? E esperar a instalação. Após isso, ele vai aparecer a opção disponível para a gente o backup do Windows Server. E aí a gente pode configurar as formas onde vai ser salvo o backup. Eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Mas, se vocês tiverem interesse em executar um backup que seja, por exemplo, de um sistema, seja backup confiável, procure uma ferramenta confiável, uma ferramenta que você tenha total certeza que não vai lhe deixar na mão. Porque, assim, a gente teve já situações recentemente de o cliente precisar de um backup e quando o cliente pensa, o backup, só que a gente tinha um backup, 2 tipos de backup, local e nuvem, a gente fez a restauração, o cliente disse, graças a Deus que tem um backup. Então, só nesse momento que a gente vê a importância, entendeu? A nossa ferramenta, por exemplo, o Adix Backup, ela é uma ferramenta excepcional, sem o ter o que tirar, nem colocar, entendeu? Então, pessoal, quando você for fazer um backup, tenha plena certeza da ferramenta que você está utilizando e os recursos, os dispositivos no qual vocês estão sendo salvo o backup, beleza? Aqui já concluiu. Vamos agora para o backup. Ferramenta, deixa eu ver se aqui, backup do Windows Server. Só digitar backup que vai aparecer aqui, né? E aí automaticamente ele vai abrir. Tem aqui o backup local. Lembra que antes não estava aparecendo aqui, mas porque o recurso não estava habilitado. Tá bom? A gente vem aqui backup local e aqui tem as últimas mensagens, né? A gente não tem nenhum backup configurado, como informa aqui, nenhum backup foi configurado neste computador, tá? A gente tem aqui alguns tipos, algumas informações, né? Por exemplo, agendamento de backup. A gente pode dar um ponto de partida, né? Selecionar qual a configuração do backup, ó, servidor completo, o tamanho total de 21 GB, tá? Ou personalizado. Personalizado, a gente vai adicionar os itens que a gente quer que execute o backup. Por exemplo, se eu vou querer que faça da partição C apenas usuários. Um exemplo, né? Vou dar OK aqui. Automaticamente ele vem System Volume, né? As exclusões. As exclusões a gente pode botar aqui, só quero, sei lá, só usuário, demais não vou querer. Vou selecionar aqui, por exemplo, Program Files. Aqui é uma exclusão. Ok? Pronto. Avançar. Vou especificar o horário do backup. Então, com que frequência eu devo fazer esse backup? Uma vez por dia, às 21 horas? Ou mais de uma vez por dia? Se for mais uma vez por dia, eu vou colocar aqui quais são os horários que eu quero que esse backup seja executado. Beleza? Após isso, vamos clicar em avançar. Pronto. Onde deseja armazenar os backups? Fazer o backup de disco rígido dedicado a backups, já informa, recomendado. Fazer um backup em um volume, essa escolha, essa opção, se não puder dedicar um disco inteiro para o backup, observe que o desempenho do volume pode ser reduzido em até 200%. Beleza? Isso não é recomendável. Fazer backup em uma pasta de rede compartilhada. A depender, se for um servidor de backup específico para isso, perfeito. Você vai botar a pasta que tem lá de compartilhamento e vai fazer esse backup. Lembrando que, se esse backup for executado num período de funcionamento da empresa, pode acontecer o quê? Uma lentidão na rede, porque ele está fazendo a taxa de transferência entre a rede para enviar para outra máquina. Mas, nesse caso, a gente vai clicar aqui, fazer backup em um disco rígido dedicado. Só que aqui vai mostrar todos os discos, ok? Mostrar todos os discos disponíveis. A gente vem, seleciona um desses discos, dá OK. Já apareceu aqui, clique em avançar. E aqui ele fala, ao concluir esse assistente, os discos selecionados serão reformatados e todos os volumes de dados existentes nos discos serão excluídos. Lembrando, vai apagar seu disco, porque ele falou que seria um disco exclusivo para esse backup.
Nesse caso, a gente vai clicar em não, correto? Logo após, é só dar avançar e concluir. Vai confirmar, vai dar uma descrição do que vai ser feito e vai concluir o backup. Beleza? Backup único. Aqui é uma outra opção de backup. Opções diferentes. Escolha essa opção caso não tenha criado um backup agendado ou para especificar um local. Beleza, a gente vai fazer um backup, apenas um backup, sem repetição. Quero fazer um backup agora da máquina. A gente vem nessa opção, faz aquele mesmo processo, unidade de armazenamento ou pasta compartilhada, e aí aqui o destino do backup. Ele identificou que tem uma segunda partição, porque eu não tenho um disco, um HD externo. Se tivesse HD externo, ele ia me dar a opção aqui para selecionar onde fazer o backup. Beleza? Aí eu venho, clique em avançar. O volume selecionado também está incluído na lista de itens para backup. Deseja excluir esse volume dos itens do backup? Não, a gente não quer fazer esse backup. E aí vem a opção recuperar. A recuperar é o quê? Onde está o backup armazenado que você deseja usar para a recuperação? Então, ele vai me dizer, nesse servidor está armazenado ou em outro dispositivo. Se for em outro dispositivo, a gente clica em um backup armazenado em outro local, clique em avançar, unidade C ou uma pasta compartilhada, como já tinha informado antes, não tem nenhum backup, né? Óbvio. Se for pasta compartilhada, a gente vai botar o caminho, SRV é um exemplo, né? Backup barra teste. Pronto. Se o backup estiver armazenado nessa pasta, você vai clicar aqui, ele vai identificar esse backup lá e vai fazer a restauração sem nenhum problema. Beleza? Dúvidas, pessoal? Show. E Oscar, eu achei aqui no Windows normal uma opção também de fazer esse tipo de backup. Agora ele só funciona se tiver um HD externo. Aí pode escolher a hora, esses negócios tudo. Aí painel de controle. Mas é uma ferramenta do Windows. Ah, É do tem Windows. configuração. Desculpa, velho. É verdade, verdade. É verdade, eu acabei me passando, porque assim, eu fui focado nesse, né? Que é o backup do Windows 7. Eu pensei que também, como tem o Windows 10, ele deveria ter como é que fala? O Windows 10. Mas realmente existe, cara. Existe. Eu vou mostrar aqui para vocês. Caramba. Obrigado, obrigado. Deixa eu fechar aqui. Instalar esse recurso. Deixa eu só abrir aqui para vocês compartilhar minha tela, para vocês verem. Sistema. Deixa eu compartilhar aqui um minutinho só. Pronto. Deixa eu só compartilhar aí a tela. Painel de controle. Beleza? Aqui em sistemas de segurança, vocês podem ver, ó, verificar o status do computador, salvar cópias de backup de arquivos em histórico, com histórico de arquivos, backup e restauração. Vamos isso aqui entrar, na verdade, em sistema de segurança. Vocês podem ver que me dá uma seção de opções, tá vendo? Inúmeras seções, mas o que a gente quer é a questão de backup e restauração. Na próxima aula a gente vai abordar também, pessoal, sobre criptografia, beleza? Criptografia, BitLocker e tudo mais, a gente vai abordar na próxima aula. Fazer backup aqui, ó, o backup do Windows não foi configurado. Então vamos lá, configurar esse backup. Deixa eu clicar aqui em configurar. Não apareceu aqui por quê?
Tela inteira. Pronto. Automaticamente, deixa eu só abrir aí a página para vocês. Que já está visível para vocês, ele já está informando. Selecione o local em que deseja salvar o backup. Salvar backup em unidade D, né? Ou então salvar em uma rede, que seria uma pasta compartilhada. E aí aqui embaixo você bota credenciais, seria o usuário, né? Usuário e senha. Mas vamos selecionar aqui no D, seria uma outra opção, outra partição. E aqui tem, você deve fazer backup de quais itens? Deixar o Windows escolher ou deixar com que eu escolha? Ó, o Windows fará o backup de arquivos de dados salvos em biblioteca, área de trabalho e em pasta padrão do Windows. Ele também criará uma imagem de sistema que poderá ser usada para restaurar o computador se ele parar de funcionar. O backup será feito regularmente. Deixar que eu escolha. Você pode selecionar bibliotecas e pastas e decidir se quer incluir uma imagem do sistema no backup ou o backup dos escolhidos será feito regularmente. Vamos selecionar essa opção. Pronto. E aí aqui ele dá de quais itens que eu preciso, que eu quero fazer o backup, né? Fazer backup de dados para usuários recentemente criados e a biblioteca do usuário, beleza? Essa biblioteca tem incluso o quê? Imagem, música, documentos, entende? E aí aqui embaixo tem aqui o Windows. Você pode fazer um backup geral do seu arquivo e incluir uma imagem do sistema de unidade, né, que é reserva do sistema, que é armazenado para o sistema, é como se fosse o boot, tá? E o Windows 10. Após isso, incluir uma imagem, só vou fazer só backup desses dois, biblioteca e backup de dados para os recentes criados, e vou criar uma imagem, né, incluir uma imagem do reserva do sistema. Avançar, verificar as configurações de backup, o que você vai ser feito de backup, né? E aqui tem, a cada domingo às 19 horas, ele vai executar esse backup. Eu posso alterar o agendamento, posso colocar aqui semanalmente ou semanalmente, diariamente ou mensalmente. O dia e o horário, beleza? Nesse caso, eu vou deixar o padrão, salvar configurações e executar backup. Após isso, o backup será executado, ok? E validado logo após, beleza? Lembrando, pessoal, salvar backup, lembre-se, em um dispositivo confiável, tá? Para que vocês não tenham uma surpresa desagradável após alguma catástrofe que houver, né? Imagine, você vai restaurar o seu backup e quando for ver lá não tem nenhum arquivo. Imagine. Então, o cuidado é sempre importante, beleza? Vamos para a questão do Google Drive, como eu tinha abordado, tá? É uma ferramenta que faz o backup automático de seus arquivos. Como a gente já baixou aqui, eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar o processo. Pronto. Vamos executar aqui o Google Drive. Eu acho que não tenho instalado ele. Executar como administrador. E vamos ver. Ele pediu aqui a confirmação da instalação. Beleza? Aí aqui tem adicionar um atalho do aplicativo na área de trabalho. Se eu selecionar óbvio, ele vai deixar um atalho aqui para a área de trabalho. E adicionar atalhos do documentos, planilha e apresentação no Google e apresentações Google na área de trabalho. Seria o quê? Aqueles documentos, planilhas e apresentações online. Beleza? Só que nesse caso eu não vou querer. Só quero só que adicione o ícone do Google Drive.
Pronto, o Google Drive foi instalado. Automaticamente ele já sobe aqui, ó, no relógio, próximo ao relógio, o ícone do Google Drive. E aqui ele já vai pedir para fazer login no navegador. Vamos clicar aqui e automaticamente ele vai abrir o navegador. Desculpa. Vai pedir para você logar com sua conta. A conta na qual você deseja salvar seus arquivos, né? Você pode ter mais de uma conta do Google Drive, do Google, do Gmail, né? Pronto. Nunca. Confira se você fez o download desse app pelo Google. Beleza. Vamos fazer login. Pronto. Você pode ir lá agora no Google Drive, que já foi feito o login na sua ferramenta. Teoricamente, então, ele já vai sincronizar os meus arquivos aqui, beleza? Nessa pasta. Aqui, aproveite mais o Google Drive, não. Vamos abrir preferência. Ao abrir preferências, a gente tem aqui algumas opções que eu vou informar a vocês. Não vou fazer tudo, né? Pronto. O Google Drive seria a pasta, tá? Aqui seria abrir no explorador, que seria a pasta do Google Drive, vai abrir aqui no Windows Explorer, né? Deixa eu botar aqui para o lado. Pronto. O explorador seria o quê? O meu Drive, na qual está aqui instalado, né? Instalado não, os arquivos que eu tenho. Outros computadores. Aqui seria o quê? Os computadores que já foram cadastrados, né? Com o Google Drive. E aqui as informações contidas nele. Beleza? Ah, Oscar, mas como faz para a gente subir os arquivos que está no meu computador? Beleza, vamos lá. A gente vem aqui no relógio, ó, esse ícone dele, botão direito, configurações, preferências. Estão conseguindo acompanhar, né, pessoal? Aqui. Beleza. E aqui a gente tem como gerenciar acesso em tempo real no Microsoft Office. O que estiver compartilhando lá, né, vai aparecer aqui, mas na verdade a gente não vai. Isso aqui a gente pode até habilitar ou desabilitar, tudo faz, é só um teste. As Google Fotos, economia de armazenamento original, qualidade original, fazer o upload de captura de tela, vou até desmarcar isso aqui que eu não quero. Fazer o upload de arquivo RAW, que algumas fotos também saem assim, né? Abrir o Google Drive quando o sistema inicial, sempre deixo marcado. O diretório de cache, tem aqui, você também pode alterar proxy e tudo mais, beleza? Mas nesse caso, só vou fazer só uma pequena alteração ali. Epa, fechou. Uma alteração apenas num upload aqui da captura de tela, beleza? Não há necessidade de eu alterar outras coisas, mas se vocês fiquem a critério de vocês, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem como adicionar a pasta. Quero adicionar a pasta aqui dessa máquina, por exemplo, quero só downloads. Não vou nem botar para subir downloads porque tá pronto. Vou botar para subir essa imagem aqui, essa pasta. Então eu vou selecionar a pasta. Sincronizar com o Google Drive, fazer backup, pronto. Eu quero só sincronizar com o Google Drive, concluído. Salvar, só que eu estou sem espaço, então ele não vai deixar. Quando você for executar o backup, houver uma alteração nas pastas que você criar, automaticamente ele sobe para a nuvem. Aí ele já vai ficar aqui piscando, ó, porque ele está fazendo o upload, ó, ele fez o upload ainda de uma pasta. E a pasta também está vazia. Ele vai e faz o upload do arquivo. Beleza? Pessoal, dúvidas em algo, por favor? Não. Até o momento, não.
ótimo. Eu vou fazer uma pausa aqui, pessoal, só para beber água, tá bom? E a gente já retorna. Beleza.
Sim, pessoal, voltando aqui. Tem a questão também do ponto de restauração, né? Não sei se vocês já chegaram a pegar situações de pontos de restauração, de botar a máquina no ponto de restauração após um- uma catástrofe do Windows, né? Uma falha do sistema operacional, e você conseguir recuperar, a depender se alguma instalação foi feita de atualização, ou até mesmo de programas, né? Que a gente geralmente utiliza, e quando a gente vai instalar, na verdade, ele cria um ponto de restauração, beleza? Então, para a gente criar um ponto de restauração, a gente pode também agendar, ok? Vou compartilhar aqui a tela para vocês visualizarem, tá? Como a gente pode fazer isso. Vocês vêm aqui em computador, né, no Explorer, botão direito, propriedades. Aqui é uma das formas que a gente pode fazer configurações, proteção do sistema, né? E automaticamente ele vai abrir essa tela, beleza? Aqui eu não tenho nenhum ponto de restauração criado, beleza? Eu fui por conta própria, e a gente pode configurar ele. Vamos clicar em configurar. Na verdade está desativado, bem lembrado. Eu desativei porque às vezes acaba ocupando mais espaço no disco, né? Como é o SSD que eu utilizo, então eu deixo desabilitado para não ocupar espaço. Mas aí você teria que vir aqui ativar. Aqui é o espaço que você deixa designado no disco, né? Vou até excluir o que tem aqui. Deixa esse espaço destinado no disco para a restauração. Nesse caso, como não tem, é ok. Então, eu queria configurar aqui um desse, cara. Pronto. A gente vai ativar aqui a proteção. Por que ele não me deu a opção de restaurar? Porque aqui ele identificou que não tem nenhum sistema operacional. Entendeu? E aí a gente vem configurar, cadê? Não dá a opção. Não me dá a opção, beleza? Então, quando eu selecionei aqui o disco, que é o do sistema, né? Esse cara, configurar, ele me deu a opção aqui para ativar a proteção do sistema. Então, vamos botar aqui, eu vou botar 20 gigas destinado para esse cara. Aplicar e OK. Está ativado o meu ponto de restauração. Eu posso chegar aqui agora e criar manualmente, beleza? Aí eu boto aqui a data de hoje, teste, e boto para criar. Vamos aguardar um pouco aí, que eu vou mostrar a vocês o processo também de restauração desse ponto, beleza? Como não tem nenhum criado, então não tem como eu mostrar para vocês. Mas eu acredito que seja rápido esse processo. É uma ferramenta também muito importante, pessoal. Para quem tem espaço em disco, eu acho ideal fazer essa questão de um ponto de restauração. Eu não opto porque, para mim, formatar a máquina hoje... formatou, acabou, não tem praticamente nada instalado. Então, eu não me importo muito, entende? Mas, para quem tem muita coisa instalada, o ideal é a gente sempre deixar habilitado a restauração do sistema, porque até mesmo por uma pane de atualização do Windows, qualquer que seja, né? Então instalou alguma coisa, algum drive e acabou corrompendo, enfim, você tem lá um ponto de restauração que está sendo criado. Para a gente restaurar, só vem clicar aqui em restauração do sistema. Aí aqui ele vai identificar a restauração que foi feita. Você está vendo que está em manual. A gente tem como aqui procurar programas afetados. Vai ver se houve alguma alteração durante esse período nos programas. Então, ele vai fazer uma análise e não vai identificar nada que não teve nenhuma alteração, beleza? Aí você vem, seleciona, clica em avançar, e aqui ele vai informar, né, qual é a unidade, o horário que foi feito esse
essa restauração e a descrição, né? Sempre eu boto a data do dia que eu fiz a restauração em conjunto com o processo que eu fiz, entende? Então, fica mais fácil para identificar, porque se tiver mais de uma restauração, pode acabar complicando. E aí você clica em concluir. Após isso, ele vai restaurar para esse ponto aqui. Só que a gente não vai fazer. Eu vou apagar aqui esse cara. Entendeu, pessoal? Alguém utiliza ponto de restauração? O pessoal parece estar dormindo, né? Rodrigo. Não, eu já usei, eu usava no Windows 7, agora nesse Windows 10 eu não uso mais não. Acabei de excluir aqui. Eu utilizo. Por que excluiu, rapaz? Espaço. Já não tenho. Quem utiliza o Windows 10 Aprendeu, é né, imprescindível, viu? Oi? Quem utiliza o Windows 10 é imprescindível, porque pode dar uma tela azul aí. Exato, exatamente. E em outras situações, até você mesmo acabar instalando algum programa desnecessário. E pessoal, Firewall. Você já ouviu falar sobre Firewall? Sim. Rodrigo, só Rodrigo fala nesse grupo, mas não é possível. Tem alguma Eu coisa já ouvi errada. falar, só que não tenho muito conhecimento sobre esse assunto, não. Já ouvi falar também. Firewall é uma solução de segurança, beleza? É como se fosse uma parede de concreto, na qual ela tem ali um conjunto de regras e instruções, né? Por exemplo, eu tenho minha máquina desse lado e aqui tem uma parede na qual ela barra o tráfego de rede que vem do externo, né? Da área externa, ou assim que você quer que seja. Vai depender muito do conjunto de regras que vai estar configurado no Firewall. A sua máquina pode estar com o Firewall aberto ou habilitado, desculpa, ou desabilitado, ativado ou desativado. No Firewall, a gente pode fazer diversas configurações. Dentre uma delas, o quê? Bloquear com que um programa tenha acesso à internet. Tá? A gente pode fazer isso aqui agora, só para vocês verem. Vocês podem criar regras de entrada e saídas. Tá? Por exemplo, tem algumas situações que é necessário com que um programa não tenha acesso à internet. Você vai e consegue criar essa regra no Firewall, beleza? Então a gente vai clicar aqui. O Firewall vocês vão entender melhor na aula de redes. Vai ter um entendimento mais prático, porque vai ter uma descrição e como executar as determinadas barreiras, beleza? Deixa eu colocar aqui só para vocês verem a questão de regras de entrada e saída do Firewall, tá bom? Só um minuto. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Pronto. Aqui, eu acabei abrindo sem vocês visualizarem, você vai no menu iniciar, digita Firewall. Eita. Aí vai ter aqui Firewall, Windows Defender Firewall com segurança avançada. A gente vai entrar nessa opção. Abriu aqui só porque eu botei assim, aí que apareceu o que é Firewall Tecmundo. Caramba. Um bom vídeo para a gente assistir. Aqui é a tela, né, principal do Firewall, na qual você tem como fazer as configurações necessárias. Por exemplo, uma regra de saída e a regra de entrada. Aqui, tá. Eu ia dizer, não tem nenhum. Por exemplo, vamos abrir um desse aqui, do Ndesk. Ndesk, para quem não conhece, é uma
um aplicativo para acesso remoto, beleza? Então, aqui tem o quê? O nome da descrição do programa está habilitado e ele está aqui passando para quê? Para permitir a conexão. Eu posso bloquear a conexão dele. Se eu clicar em bloquear a conexão, toda vez que eu abrir o Unidesk, ele vai estar offline. Deixa eu aplicar aqui. Deixa eu ver se vai funcionar ou tem que desabilitar outras. Entrada e saída. Deixa eu ver se... Vamos dar OK. Deixa eu... Vai ter que criar uma regra de saída também. Mas, enfim, vamos lá. A gente pode bloquear aqui a entrada, né? E internet, automaticamente ele vai bloquear. E se eu vir para regra de saída e clicar aqui nova regra, tá vendo lá lado direito, nos tópicos de ações, nova regra. E aí aqui ele vai me dizer o tipo da regra que eu desejo criar. Se é um programa, se é uma porta, se é pré-definido, personalizado. Nesse caso, a gente vai para programas. Todos os programas? Óbvio que não, né? Ou então um caminho do programa, um executável do programa. Vamos procurar um programa aqui para a gente fazer esse teste, ok? O Google Chrome não, senão vai derrubar todo mundo. Cadê? Deixa eu ver o Ndesk, o caminho do aplicativo dele para a gente bloquear. O local do arquivo. C Program File Ndesk. Vamos lá, bloquear esse cara. Ndesk, ele aqui. Selecionamos o Ndesk, avançar. Avançar. Aí aqui tem aqui, permitir conexão se for seguro, bloquear a conexão. Nesse caso a gente vai bloquear. Quando essa regra se aplica em tudo, em todos esses perfis, domínio particular ou público. Aqui eu vou botar bloqueio de Ndesk, do OK, e ele está bloqueando o Ndesk. Vamos ver aqui se ele vai conseguir abrir o Ndesk, né? Na verdade ele vai abrir, porém não vai conseguir fazer nenhuma conexão. Ó, já está aqui, desconectado da rede Ndesk. Tá vendo? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim, sim. Pronto. Se eu chegar aqui e excluir, ou então desabilitar essa regra, desabilitou, desabilitou. Ó, já voltou o acesso ao Ndesk, tá vendo? Verdinho aqui. Deixa eu colocar aqui lado a lado, que fica melhor até quando a gente bloqueia aqui, ó. Habilitar regra. Automaticamente o Ndesk está desconectado, tá vendo? Desabilitar a regra. Ele vai demorar um pouco para reconhecer a rede e vai normalizar, ok? Pronto, conectando a rede Ndesk. Pronto. Pessoal, então daqui vocês já podem ver que pode fazer diversas configurações de aplicativos, entende? Ah, vou bloquear para não ter acesso a esse aplicativo. Então vou lá e crio uma regra de saída, né? Tá? Uma regra de saída porque é saindo informação, beleza? Então, basicamente, Firewall, de uma forma bem simples e resumida, é, é isso aqui. Então, eu vou botar esse vídeo aqui para a gente assistir do Tecmundo, que é
um canal que eu sigo e gosto bastante. A maioria dos vídeos são bem intuitivos, tá? Deixa eu abrir aqui. Sugerir. Aí. Ei, Oscar, por ali eu consigo bloquear sites? Sites? Sim. Não. Até que eu saiba, não. Aí você teria que utilizar outra ferramenta. Ah, sim, sim. Só um minutinho. Na verdade, tem. Pensando bem, tem como bloquear sites, porque ali ele me dá portas, né? Eu nunca bloqueei sites por ali, cara. Mas deixa eu ver só uma. Meu celular não tá. Na verdade, deixa eu ver aqui. Na verdade, ele me dá a porta e o endereço. Mas o caminho específico ele não me dá para. Que assim, só se você souber a porta, né? Mas aí ia ficar mais complicado do site. Tem uma opção lá que você tem como adicionar lá no hosts, né? O Windows 632, e aí você tem como alterar lá. Só que às vezes pode dar problema você alterar esses hosts lá. Eu não recomendo você fazer isso. E a maioria de alguns sites, né, não responde apenas por um endereço. E aí você vai clicar ali, mas o ideal é você, se você tiver um RB em casa, né, você configurar. RB seria um microartigo, pessoal. Falando assim, mas às vezes é um termo técnico, vocês acabam não entendendo. Eu vi aqui um vídeo, só que eu não estou encontrando para passar para vocês assistirem. É um vídeo bastante intuitivo do que eu encontrei. Mas basicamente é isso. O Fire seria um, um antivírus extra, ok? Só que de uma forma que você pode alterar determinadas configurações, como bloqueios de alguns programas, não ter acesso à internet, não deixar conexão externa na sua máquina, até mesmo executar alguns programas. Tem algumas situações que os programas não têm, por exemplo, vou acessar uma pasta na rede, às vezes é um bloqueio no Firewall que não deixa com que a gente consiga fazer esse acesso. Então, logo após que a gente desabilita o Firewall, tá? Ele consegue ter acesso, beleza? Então, são alguns recursos muito interessantes no Windows para ser utilizado. Apenas ter um pouco de cautela ao executar para não ficar na mão. Beleza, pessoal? Dúvidas, pessoal? Em alguma coisa? Faz uma lista de presença aqui de novo. Não. Bom, Agora eu vou colocar 3333, comemoração Bahia. Só tem 6 pessoas online? Rapaz, tem 9, 8. Fiz a chamada. Tchau para quem não estava. É,
Sim, pessoal. Então, basicamente é isso. Aí agora, eu na próxima aula, irei abordar sobre criptografia. Eu vou mandar uns arquivos para vocês lerem sobre criptografia, tá bom? Gerenciamento de sistema de arquivos, compartilhamentos e permissões estão ok. Não, tem alguma dúvida em relação a isso? Não, não. Não, Oscar. Pronto. Gerenciamento de armazenamento, que seria o gerenciamento de armazenamento. Lembra aquele gerenciamento de disco, que a gente entra e consegue identificar os discos ali, criar partição, diminuir partição, criar RAID, lógico. Vocês se recordam sobre isso ainda? Sim, lembro. Então não tem problema nenhum. Se eu pedir para vocês fazerem um RAID lógico, vocês têm a plena convicção que conseguem fazer. Não é isso? Talvez não. Sim, sim. RAID Rapaz, lógico, eu não você vai tenho muita converter o lembrança disco não, para viu? dinâmico, o disco vem básico, a gente converte para dinâmico e daí então a gente cria uma partição num primeiro disco, né, que já está criado na verdade, e aí a gente adiciona um espelho, lembra? Sim. Maciel? Não, eu não. Sinceramente, não. Pronto, deixa eu ver aqui se eu vou logar uma máquina aqui para a gente mostrar para vocês. Gabriel e Eu, Gustavo são os dois que eu, mais são calados na aula aí, rapaz. Bora ver, pessoal. Vamos interagir. Vou logar aqui no servidor para mostrar a vocês basica, basicamente o que precisa ser feito para criar um RAID. A gente abordou isso tem poucas aulas, mas Foi na aula retrasada? não me recordo, Marcelo. É que normalmente, em determinado momento, eu paro para assistir a aula da faculdade e aí eu não estou conseguindo acessar a aula do terceiro capítulo, não, porque está dizendo que precisa que fazer a prova. Só que a prova já foi feita, eu acho que só não foi lançada a nota ainda. Vou até lançar a nota. Vou ver se eu lancei hoje. Aí eu não consigo ter acesso aos vídeos por causa disso. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, aqui vocês veem no botão direito, né? No menu iniciar e gerenciamento de discos. Ele automaticamente vai aparecer aqui todos os discos que você possui na sua máquina, beleza? Nesse caso, para a gente criar um disco, um RAID lógico, a gente precisa converter o disco para dinâmico. Então a gente vem no botão direito. Só que nesse disco, como já está criado, né? A gente vem aqui, converter disco para disco dinâmico, no lugar de básico que está dinâmico. A gente clica aqui e aí seleciona o disco. Após, por exemplo, esses dois discos aqui, ó, os dois discos de 1 TB está convertido para dinâmico, a gente vê botão direito, adicionar espelho. E aí você vai adicionar o espelho ao disco que está disponível, que é o disco 3, por exemplo, nesse caso. Entendeu? Sim, entendi. Porque aí é um espelho, é um RAID 1. Você tem como fazer o espelhamento nesses discos. Aqui, como já está criado, vocês podem ver volume espelhado. É o que já está sincronizado. Se você tiver arquivos, ele vai demorar um pouco para fazer a sincronização entre esses dois discos, por conta dos discos. Beleza? Ah, professor, mas eu tenho mais de uma partição. Não tem problema. Aqui um caso, ó, 2 SSDs, a gente converteu para dinâmico. Logo após, adicionou o espelho em uma partição, deixa sincronizar.
Depois você cria um outro espelho, tá? Mas vai ser no mesmo disco, para outra partição, e deixa sincronizar. Porque se você colocar para sincronizar as duas partições, acaba dando erro, e aí toda vez fica assim, sincronizando novamente, e nunca finaliza o sincronismo, ok? Porque são muitas informações, muitas transferências simultâneas, e aí acaba perdendo essas informações. Lembrando que o RAID lógico, ele não tem uma total confiança como o RAID físico. Ah, mas por que, professor? Lembre-se que o RAID lógico depende do processamento da sua máquina, ok? Ele utiliza uma parte do processamento para fazer esse processo. Já quando é um RAID físico, ele tem uma controladora própria, uma placa, né? On-board ou off-board, tanto faz, integrada para isso, um processador integrado para isso, apenas para isso. Então, o total de confiabilidade com um RAID físico é bem maior do que um RAID lógico. Compreende? Sim, sim. Sim. Dúvidas em relação a isso? Não. Pronto, criamos o RAID. Bacana. Deixa eu fechar isso aqui. Tem aqui configuração de rede e VPN. Eu estava pensando em abordar, mas isso não vai cair legal por conta que vocês não tiveram aula de redes ainda e vai acabar ficando um pouco confuso, beleza? Então, não acho ideal a gente abordar sobre redes agora, porque vocês não têm uma certa vivência, não têm uma base, né? Mas como iniciar redes, ele vai tratar sobre essas situações de VPN, DNS, IPv4, IPv6 e assim sucessivamente, beleza? Gerenciamento de conta e GPO. Dúvidas em relação a isso? Criar um usuário local, criar uma conta da Microsoft, gerenciamento de contas, Active Directory, o que mais? Atualizações, edições do GPO, né? Configurações de usuários, de computador. Alguém tem dúvida em relação a isso? Não. E outra, eu tenho uma dúvida. No Não. Active Directory, eu consigo ver a senha de um usuário que eu Sim. criei lá? Interessante. Peraí, não consegue. Desculpa, eu Não? falei numa tanta certeza e não tem, não. Rapaz, eu falei num sim assim que chega, rapaz, vibrei. Mas não tem não, velho, não tem. Aí você teria que redefinir a senha, Entendi. entendeu? Mas não tem como ver, cara. Infelizmente não tem. Rapaz, eu falei aqui numa convicção aí. Sim! Meu Deus do céu, me perdoa, pessoal, me perdoa. É o efeito da anestesia ainda. Basicamente é isso. A aula de hoje a gente abordou sobre isso. Vou passar uma atividade para vocês, tá? Uma atividade bem simples, abordada em relação ao Fire, a mesma atividade que eu passei basicamente da aula passada. Lembra? De criar os usuários, enfim. Mas vou descrever para vocês e peço para que vocês tragam na próxima terça-feira. Hoje já é quinta, né? Quinta? É quinta-feira. Então, eu vou pedir para vocês que tragam na próxima terça. Vou passar o material também para vocês lerem, tá bom? Que vai fazer parte da nossa próxima aula. Ok, pessoal? Certo, Oscar. Ok. Alguma dúvida entre a aula de hoje e nas demais? Até o momento, não. 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 Helder, Maciel, Gustavo, Rodrigo, Lima e Rodrigo Bonfim. Dúvidas? Não, Não, suavão. agora não. Sobre o entendimento do Fire. Perfeito. Eu entendi. Eu já tinha aprendido naquele curso de hack que eu te falei, eu tinha entendido um pouquinho dele. Então vocês estão craque. Tipo de backup: completo, diferencial e qual outro? Eu só não entendi o último. Esse último que eu não. Só não entendi. Incremental. Incrementado. Incremental, Incremental, foi. verdade. Não, diferencial O que eu não entendi. incremental você não entendeu?
Não entendi diferencial, o incremental e o completo eu entendi. Como é? Eu não entendi o diferencial. Tá cortando, eu não tô ouvindo. Ele disse que não entendeu o diferencial. Pronto, beleza. Ó, o backup diferencial, Gabriel, depois você dá uma lidazinha naquele material que eu mandei. Vamos lá. Ele inclui todos os arquivos novos, beleza? Novos e modificados do último backup full, do último backup completo, daquele backup completo que a gente faz. Tem 10 gigas, não é? Esse backup já foi feito, beleza? Então ele vai e acrescenta os arquivos que foram modificados e os novos arquivos. Entendem? Entendi agora, Não entendi. importa se houver outros backups incrementais ou diferencial. Não importa. Não importa. Você está me entendendo? Entendeu? Vocês entenderam, na verdade? Entendi agora. Sim, sim. Se não entendeu, por favor, pessoal, pode falar que aqui eu vou tentar explicar de uma outra forma, entendeu? Estou aqui mesmo para não tenha vergonha, não tenha dúvidas em relação a isso. Tem até encontrei um material aqui bacana, vou mandar para vocês. Foi o material que eu estava procurando para vocês dar uma lida. Aí eu vou pedir para vocês lerem esse material. Rodrigo, pode falar. Na última aula, você disse que ia falar, que ia arrumar um tempo para falar para a gente sobre indexação de atributos também. Você vai fazer isso na próxima aula? Indexação. De atributo. Você citou na última Eu aula. não lembro disso. Não? Não, mas a gente pode. Na próxima aula a gente faz isso. Porque assim, é mais a indexação de atributo é questão de banco de dados. Tem a ver com banco de dados. Beleza. Mas a gente pode. Porque assim, é a estrutura que você fala, né? Isso, isso. Pronto. A gente pode ver na próxima aula. Eu vou colocar no meu planejamento da aula sobre isso aí. Beleza? Eu vou passar o Beleza. material para vocês. Quero que vocês leiam, se possível, agora. Assim que finalizar essa aula, é um material sobre completo, full, incremental e diferencial. É bem, como é que eu posso? Simples e tem algumas imagens que faz com que você entenda de uma forma melhor. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Mais uma vez, perguntas, dúvidas em relação à aula, algum problema que não está conseguindo fazer nas aulas que eu estou mandando, nas atividades. Se tiver, me chame no privado ou então fale aqui. Lembre-se dos tipos de backup, o cuidado que você tem que ter ao executar um backup, onde vai ser armazenado, de qual forma, em qual dispositivo. Nunca deixar o backup salvar no mesmo equipamento do que você está fazendo backup. Imagine, estou fazendo backup da minha máquina e salvo o backup na minha máquina. Se der problema no disco, e aí? Perco tudo. Então, tem que ter cuidado com os versionamentos dos arquivos, dos backups, entendem? Versões diferentes em locais diferentes. Ponto de restauração, que seria aquele ponto que a gente viu lá, né? A gente pode criar um ponto de restauração na sua máquina, a gente reverter, por exemplo, uma atualização que foi feita hoje à noite e deu problema. Só que antes disso eu tinha criado um ponto de restauração. Então, posso voltar ao ponto de restauração. Beleza? Beleza. Pessoal, por hoje é isso. Agradeço a vocês pela atenção e, pessoal, eu peço que vocês se interajam mais na aula, pessoal. Porque assim acaba ficando até uma aula não é tão, como é que a gente pode falar? Fluida, né? Porque se a gente começar a participar da aula, fazer perguntas, tudo isso facilita para que uma aula seja melhor.
Entendeu? Então não depende só de mim, e sim também de vocês, para que se empenhem para fazer uma aula sair bacana, beleza? Beleza. Beleza. Pessoal, uma boa noite e até a próxima aula. Eu vou passar a atividade para vocês. A qualquer momento vai estar lá no grupo, ok? Valeu. Ok, ok. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, boa Valeu, noite. tá.